espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, meu nome é Cláudia Costa Claudinha, como somos conhecidos aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre divisão da lei natural, que está no livro 3 do Livro dos Espíritos, que é a obra principal da nossa doutrina espírita, e que esse livro 3 que vai tratar sobre as leis divinas, né? Então, nós vamos ficar com o assunto sobre a divisão da lei natural nas questões 647 e 648. Mas antes disso, nós vamos então fazer a nossa prece. Então, sejam todos bem-vindos a esse momento no canal e agradecemos a casa pelo convite, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, Grupo Espírita Amadeu Ferretti. E vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Então, que possamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus, o nosso grande mestre, guia e modelo, dado por Deus para nós como um exemplo de perfeição moral, para que nós possamos atingir esta perfeição em nossa caminhada evolutiva. Jesus amigo, que o Senhor esteja sempre presente, envolvendo a cada um de nós, trazendo serenidade, paz, equilíbrio aos nossos corações, às nossas mentes, para que possamos fazer o melhor possível em nosso dia a dia. Que nossas atitudes diárias possam ser atitudes baseadas no amor e no bem. E pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco e agradecemos cada momento, cada oportunidade que nos é dada para o nosso crescimento, para que nós possamos crescer, nos aprimorar como espíritos que somos. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que o Senhor possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, então vamos aqui ao nosso estudo sobre a divisão da lei natural, e que está, como nós já falamos, nas questões 647 e 648 do Livro dos Espíritos, que é a obra principal da nossa doutrina espírita. E é o livro 3 que vai falar sobre as leis morais, né? E nós temos aí um pequeno histórico, né? As leis naturais, elas sempre existem, desde sempre, né? Elas são velhas, tão antigas como o próprio Deus, porque foi criada pelo Pai, nosso Pai, Deus, que criou essas leis, e são leis que regem a todos nós. Então, na antiguidade, embora os grandes filósofos não a expressassem textualmente, podemos lê-las nas entrelinhas dos seus discursos. Então, Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência, ou seja, praticar as virtudes, que nada mais é do que escolher com justiça o bem e se apartar do mal. No campo político, Platão falava de um estado ideal, em que os mais sábios deviam governar por serem os mais conhecedores dessas leis da natureza. A defesa textual desta lei natural começa a tomar corpo, principalmente no campo político, aí a partir de 1500. E entre vários pensadores, nós vamos citar só alguns, né? Thomas Hobbes, que ele coloca em A República, né? Que ele fala que nada mais é do que a aplicação da lei natural, conhecida como Lei Áurea. E o que seria essa Lei Áurea? É a lei trazida por Jesus para nós. Nós não fazemos aos outros o que não gostaríamos que fosse feito para nós, ou fazemos aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós. Em essência, é o contrato celebrado por todos os participantes, em que uns delegam poderes aos outros, considerados mais sábios, a fim de poderem administrar a coisa pública. As pessoas investidas de poder devem visar não os interesses particulares, né, seus interesses próprios, mas o da maioria, o bem comum, que seria aí a república constituída. John Locke, que é outro pensador, nos fala sobre o governo civil. Então, começa aí o seu discurso reportando-se ao quê? Ao estado natural, em que viviam Adão e Eva. Aí, nessa época, a lei natural e a razão eram os elementos necessários para direcionar os atos de cada um. Então, pois aí, sobre a hipótese da existência de uma lei natural, que traça o roteiro do seu livro.
Isso significa dizer que o objetivo central do ser humano é conhecer melhor a lei divina, a qual norteará no relacionamento consigo mesmo e com as demais pessoas. Então, a função de um governo civil é pôr em prática essa lei, auxiliando cada membro a compreendê-la melhor. Essa é a opinião deste pensador. Já John Stuart Mill, ele nos fala que o mais eminente do grupo que é o mais eminente do grupo de filósofos britânicos do século XIX, ele propôs e desenvolveu a doutrina do utilitarismo. E ele foi, então, um reformador social, um defensor da liberdade, tanto política quanto pessoal, e um filósofo e lógico, né, de considerável importância. E seu trabalho, que foi publicado em 1859, ele discute sistemas legais e governamentais. Na introdução do seu ensaio, dizia que a única liberdade que merece o nome de liberdade é aquela em que cada um, procurando o seu próprio interesse, não prejudica o próximo a conquistar o dele. Então, é a gente saber o limite dos nossos direitos, né? Acha ele que as pessoas devem ser livres, mas muitas vezes acontece que os governos são constituídos de forma arbitrária. E, a partir daí, discute todo o problema envolvido entre a autoridade e a liberdade. Já vamos ter outro filósofo, né, outro estudioso, que vai falar, que é Adam Smith, que fala no livro A Riqueza das Nações, né, que não foi uma obra original na acepção da palavra. Na verdade, é o esforço que Adam Smith empreendera para juntar num todo as teorias que os outros seus contemporâneos pensavam aqui e ali. E aí queria dar uma resposta mais coerente às indagações levantadas na sua teoria sobre os sentimentos morais. Isso a gente tirou da internet, tá, esse estudo, e aí ele vem falando sobre um histórico, e o Sérgio Biagio, que faz esse histórico para nós, né? Então, Adam Smith nos fala que, então, aqui na teoria sobre os sentimentos morais, que o interesse próprio pode gerar o bem-estar da sociedade. Como o interesse próprio pode gerar o bem-estar da sociedade. Então, tenta também, partindo de uma confusão inicial, visualizar o todo harmônico. O nosso propósito hoje, a gente não é para falar sobre, né, política, nem colocar aqui qual seria o estado ideal, o governo ideal, mas sim para a gente falar sobre a lei natural. E aí, o que é lei? Quando a gente vai no dicionário Aurélio, a gente coloca que Aurélio colocou assim, compilou para todos nós vários sentidos. E entre alguns, ele coloca que é norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. E aí vamos, dentro da doutrina espírita, né, nós vamos ter que há vários fenômenos que a ciência deve buscar respostas, né, pois tudo gira em torno de pressupostos que emanam da mente humana. Assim, ao longo do tempo, muitas ciências apareceram para dar respostas às mais diversas indagações. Aos fenômenos físicos, surgiu a física, os astrônomos, aqueles fenômenos astronômicos, surgiu a astronomia. Aos psicólogos, aqueles problemas psicológicos, surgiu a psicologia e assim por diante, né? E, então, através dos fatos, né, que nós vamos observando, nós vamos vendo que são constituídos muito de leis, de regras, de normas, né? E aí nós vamos ter leis físicas e leis morais, né? As leis físicas que regem o mundo físico, que são também as leis criadas por Deus. Então, Deus cria leis que vai ser um regulador, né, da matéria, né, do mundo físico, como também as leis morais. E a lei moral, né, paralelamente à lei física, que cabe às ciências particulares buscar as explicações, temos as leis morais. Então, as leis morais, elas pertencem à alma e concernem as noções do bem e do mal. Então, cabe aqui ao Espiritismo, nós vamos aqui estudar as leis morais, não as leis físicas, né? Mas vamos falar aqui muito mais das leis morais. Então,
essas leis, a lei natural, ela refere-se tanto à lei física quanto à lei moral. Ela regula todos os acontecimentos do universo. São leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo nem à circunstância, embora tenham em si o elemento do progresso. A lei não muda, a lei divina, ela não muda para atender as nossas necessidades. Mas nós é que precisamos acompanhar, entendê-las e agir de acordo com essas leis, né? Devemos entender por lei natural ou lei divina o conjunto de princípios eternos, imutáveis e perfeitos que governam o universo, funcionando automaticamente. São as chamadas leis da natureza e exprimem a vontade do Criador para a criação. Como estas leis provêm de Deus, trazem consigo as características ou atributos do próprio Deus, ou seja, são leis perfeitas, eternas e imutáveis. O objetivo das leis divinas é levar o homem à perfeição, através do desenvolvimento da sua inteligência e da sua moralidade. A legislação humana é um pálido reflexo dessas leis divinas, variando, então, de povo para povo através dos tempos. Então, segundo o grau de evolução alcançado pelos homens. Então, não adianta, né? As leis sociais, elas existem para regulamentar a convivência em sociedade, a nossa vivência em sociedade. E elas vão modificando ao longo do tempo, porque são diferentes das leis divinas. Elas, de acordo com o crescimento, com a moralização dos seres que compõem uma determinada sociedade, essas leis vão se transformando. Então, conforme cresce o conhecimento das leis divinas, o homem evolui e aperfeiçoa suas próprias leis. Mas aí, como o homem vai conhecer essas leis, né? Então, e aí, né, temos os dois elementos básicos, que é a unidade e universalidade. A lei matemática em 2 mais 2 são 4, existe em todo lugar do universo, independe de tempo e espaço. Né? E aí, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Como é que a gente conhece a lei de Deus? Onde ela está escrita? Onde ela está escrita? E os Espíritos respondem que está escrita na consciência do ser. E, em seguida, dizem que há necessidade de sermos lembrados porque havíamos esquecido. Então, as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, tá? E embora a lei de Deus ela esteja escrita na nossa consciência, como a assinatura de um artista em sua obra, né? Nós, mesmo assim, precisamos, de tempos em tempos, de aqueles que são conhecedores, que conhecem essas leis, virem para nos relembrar, né? Então, esses espíritos superiores, né, como disse Herculano Pires, com essa afirmação, né, que é como se fosse a assinatura de uma obra, de um artista em sua obra, ele coloca que de tempos em tempos, né, os espíritos superiores têm a missão, recebem a missão de revelá-las gradativamente aos homens. E tais espíritos, eles podem ser reconhecidos em todos os tempos por suas palavras e suas ações. Dentre todos, destaca-se Jesus, que, segundo Allan Kardec, é o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus é o exemplo para nós de perfeição moral. Então, é um modelo a ser seguido por nós, né? Os espíritos que hoje retornam através do espiritismo não têm outra missão senão a de desenvolver e explicar os ensinamentos de Jesus, retirando, então, toda a alegoria e tornando-os inteligíveis para todos, né? Desvelando, tirando os véus daquilo que a gente ainda não compreendia, para que pudesse, então, ampliar o nosso conhecimento dessas leis naturais. A verdade, então, a expressar-se nas leis divinas, vai sendo revelada aos poucos, conforme é assimilada, compreendida e praticada pelos homens. Conforme nós vamos entendendo, né, e compreendendo, introjetando em nós esses conhecimentos e vamos vivenciando, que é o aspecto mais difícil, que é essa vivência, colocar em prática esses ensinamentos, esses conhecimentos. Então, é aí que nós vamos modificando, nós vamos evoluindo. O conhecimento das leis naturais permite ao homem entender melhor o significado da moral, como distinção entre o bem e o mal. O bem
pode ser compreendido como tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, enquanto o mal é tudo aquilo que dela se afasta. A lei natural, portanto, ela torna-se um guia seguro para a conduta do homem, traçando para ele o caminho a ser seguido e alertando quando ele se desvia deste caminho. A prática do bem surge, então, como condição essencial para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento evolutivo de todos nós, seres humanos. Então, fazer o bem no limite de nossas possibilidades, ser útil aos semelhantes sempre que possível, renunciar ao egoísmo e ao mal, resistir aos vícios e superar as dificuldades significa, acima de tudo, demonstrar uma compreensão melhor da vida e das leis que a regem. E quando nós infligimos as leis divinas, nós entramos em um problema, em uma situação, porque nós nos colocamos contrários à lei de Deus. E isso torna o quê? Uma dicotomia em nossa consciência, porque as leis de Deus estão escritas onde? Na nossa consciência. Né? Então, de acordo com os princípios doutrinários codificados por Allan Kardec, nós fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso. E, nesse sentido, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, explica para todos nós que no reino mineral recebemos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto, no reino nominal o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. São, então, os princípios da lei moral, cujo objetivo é transformar os homens em anjos. É a potencialização das virtudes de cada ser. O amor ao próximo, ensinado por Jesus, é um preceito que resume a lei de Deus. Então, certamente, esse preceito ele encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Então, cumpre, porém, que se mostre a aplicação que comporta. Do contrário, eles deixarão de cumprir, como fazem presentemente. Então, demais, a lei natural ela abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito ele compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas para a interpretação, uma interpretação que muitas vezes é dúbia. Tá? Então, e aí, como as leis naturais elas estão relacionadas com todas as circunstâncias da vida, Allan Kardec ele vai propor uma divisão, a fim de que ela possa ser melhor estudada e compreendida. E aí são a divisão em 10 leis. E aí coloca a lei de adoração, a do trabalho, a reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, da lei de progresso, a igualdade, a liberdade, a justiça, amor e caridade, que é a mais importante aqui, porque ela resume todas elas, estão, a lei de justiça, amor e caridade. Então, na pergunta 648 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta para os espíritos, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? E os espíritos colocam, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode seguir sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que dependem sempre do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. Então, a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque resume todas as outras. Se nós somos justos, bons e caridosos, nós vamos cumprir as leis divinas da melhor forma possível. Então, a vivência da lei de Deus, ela conduz o homem aonde? Ao bem. É o homem de bem, ele é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Portanto, em extensão, nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Graças a Deus que não somos reconhecidos por aqueles que já estão evangelizados, mas sim por aqueles que estão buscando essa transformação, e empreendendo esforços hercúleos, para poder
transformar-se a si mesmo, domar as inclinações mais. Desta forma, tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres, em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas ainda em processo de construção, através das leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Né? E aí a gente fala um pouquinho, rapidamente, sobre essas leis, as 10 leis morais, né, que fazem parte dessa divisão, né, feita no Livro dos Espíritos. Então, das leis morais ou divinas, nós vamos ter lei de adoração. Então, refere-se ao sentimento inato da divindade. Nós carregamos já dentro de nós sempre o conceito de que existe um ser superior a nós, um ser que deve ser adorado. E a doutrina espírita, nós vamos ter a adoração, o ato de adoração é a prece. Na lei de trabalho, nós vamos ter a necessidade de trabalhar para o aprimoramento de nós mesmos, que não se confunde apenas com o emprego formal, mas sim a nossa transformação. Esse é um trabalho que é de cada um de nós, dessa transformação moral. A lei da reprodução, ela relaciona, né, a reencarnação, que demonstra a necessidade de purificação e evolução espiritual. Lei de conservação é a necessidade intuitiva de progredir e aperfeiçoar-se após a morte. A lei de destruição, necessária para a renovação e melhoria da humanidade através da substituição de corpos. Né? Nós vamos aprimorando, inclusive, no aspecto material. E aí nós vamos renovando gradativamente. A lei de sociedade estabelece, porque nós somos seres que precisamos viver uns com os outros, com os seres da mesma espécie, ou seja, com outros seres humanos. Então, ele estabelece as responsabilidades mútuas entre os seres humanos, como a necessidade dos mais fortes ajudarem os mais fracos. A lei de progresso é a obrigação de progredir, tanto encarnado quanto desencarnado. A lei de igualdade reconhece que, apesar de todos os espíritos partirem de um mesmo ponto, alguns já progrediram mais que outros. A lei de liberdade, quanto maior a obediência à lei de Deus, maior a liberdade do ser humano. E nós temos uma maior liberdade, que é a liberdade de pensar. Né? Ninguém pode segurar ou conter ou dizer o que nós vamos pensar. Lei de justiça, amor e caridade, considerada a mais importante, porque ela resume todas as outras leis. E entendendo que justiça é aquela justiça como Jesus nos ensinou, a justiça com amor, né? Porque seria misericordiosa. E aí nós vamos, e aí como a gente falou que as leis de Deus, elas estão inscritas na nossa consciência, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa consciência, né? Então, a consciência, ela significa etimologicamente um saber testemunhado ou concomitante. Então, por analogia, dualidade ou multiplicidade de saberes ou de aspectos no mesmo e único ato de conhecimento. Em sentido amplo, entende-se, então, consciência, a capacidade de perceber as realidades internas e externas. Na teologia e ética, o termo refere-se ao senso interior do certo e do errado, quando de uma escolha moral, é o seu sentido moral. Né? Então, o sentido de consciência não é o mesmo que de lei. A lei sempre expressa as normas gerais de conduta. A consciência, ao contrário, é a luz concreta que ilumina o homem em seu aqui e agora, sobre o que há de bom ou de mal em uma ação. Então, a lei são as regras, as normas a serem seguidas para que nós possamos agir melhor. E a consciência já é a luz que nos assinala se estamos fazendo bem ou mal, se estamos agindo de acordo com essas leis. Né?
Na psicologia clássica, distinguem-se dois modos ou graus de consciência. A consciência espontânea é a consciência direta, imediata, primitiva, isto é, não separada do objeto. E a consciência reflexiva é a consciência mediata, é o retorno do espírito sobre as ideias, ela é dirigida para as ideias. E nós temos, então, consciência, nível de consciente e o inconsciente, né? Então, podemos definir a inconsciência com relação ao ser que não possui qualquer consciência, que é pouco ou nada capaz de debruçar sobre si mesmo, e relativamente que não tem consciência de tal fato particular, uma alma inconsciente das suas verdadeiras crenças. Tá? Muitos são os psicólogos que negam a existência de fenômenos psicológicos inconscientes, pois alegam que, sendo a consciência própria do pensamento, e que o que não é a consciência deixa de ser psicológico. Né? Então, nós vamos entender, né, que todos nós temos o subconsciente, o consciente, né? São as divisões dessa nossa consciência, tá? E André Luiz, ele vai colocar no livro No Mundo Maior, ele vai explicar que não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Nós temos apenas um. Que ele se divide em 3 regiões distintas. E aí ele coloca como se fosse uma casa de 3 andares. O subconsciente, que seria o primeiro andar, onde situamos a residência de nossos impulsos automáticos, está relacionado ao passado. Simbolizando, portanto, né, o sumário vivo dos serviços realizados, hábitos e automatismos. No consciente, que seria o segundo andar, nós localizamos o domínio das conquistas atuais, onde que seria o presente, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, esforço e vontade. E no superconsciente, que seria o terceiro andar, aí nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir, ideal e meta superiores, né? Onde nós sabemos que nós vamos chegar à nossa plenitude como espíritos que somos, mas que nós estamos numa trajetória evolutiva para esta conquista. E ao longo das nossas existências planetárias, no mundo físico, no mundo espiritual, nós vamos aprendendo, nós vamos assimilando os conhecimentos, né? Introjetando em nós, então, as qualidades, as virtudes, aprendendo a distinguir o que é o certo do errado, o bem do mal, para que nós possamos, isso que é moral, é saber essa distinção, né? E agindo, então, de acordo com essas leis traçadas por Deus para que nós possamos ter esse norteamento. Então, é necessário que nós, ao longo das nossas existências, nós possamos, então, ir aprendendo isso. Então, nós estamos aqui hoje entendendo que essa divisão, a divisão da lei natural, ficaram, então, divididas em 10 partes, segundo as leis morais. Nós, no Espiritismo, vamos estudar essas leis morais, né? As leis físicas que regem o mundo físico, elas são leis estudadas pelas outras ciências. A ciência espírita, ela vai estudar, então, as leis morais, tá? Que são as leis que vão reger esse nosso mundo espiritual, encarnados e desencarnados, né? E essas leis que vão fazer com que nós possamos nortear nossa caminhada, caminhar da melhor forma possível. Então, o codificador do Espiritismo, né, ele não inventou tudo isso, mas sim ele trouxe para nós, através dos espíritos superiores, das comunicações recebidas pelos diversos médios que participaram da codificação espírita, trazendo esses subsídios para que nós possamos entender essas leis divinas, né? E aí os espíritos colocam, mas que essas leis, elas estão escritas em nossa consciência. Por isso que muitas vezes, quando nós agimos de forma errada, nós entramos em um problema muito sério, porque nós começamos a ter aí
uma situação tormentosa para nós, né? Por quê? Porque a nossa consciência, ela assinala que nós estamos agindo ainda de forma errada. E como nós temos essas leis inscritas em nossa consciência, em nós mesmos, então nós sabemos, e já aí ficamos sabendo, que estamos agindo mal. E aí, nós temos essas leis inscritas em nossa consciência, mas muitas vezes nós esquecemos, nós não queremos lembrar. E aí nós temos aí diversos missionários que vieram até nós para que pudéssemos relembrar, para que nós pudéssemos agir. É o socorro que o alto nos envia sempre, constantemente. E nosso Mestre Jesus é aquele que veio para nos mostrar o caminho a ser seguido, norteando o nosso caminho através do seu evangelho, dos seus ensinamentos moralizadores, para que nós possamos fazer o melhor possível. Então, que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, ter essas noções e agir de acordo com as leis de Deus o máximo possível. E quando não agimos, que nós possamos, através das próprias leis divinas, nos reequilibrar. Então, muita paz para todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por essas vibrações, e vamos então à nossa prece de encerramento. Amado querido, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espiritualidade boa e amigo, agradecemos, Senhor, por essas oportunidades benditas de crescimento, de entendimento, de busca de conhecimento, para que nós possamos acertar, para que nós possamos melhorar na nossa caminhada, nessa construção de nós mesmos, que possamos ir fazendo o melhor possível, que possamos respeitar as leis de Deus, que possamos ter a nossa consciência desperta para que possamos modificar aquilo que precisa ser modificado em nós. Obrigada por tudo, Mestre querido, que possamos, então, melhorar cada instante, aproveitar cada ensinamento que nos é dado, e que o Senhor possa permanecer conosco hoje e sempre. E agradecemos, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Então, muita paz a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e que Jesus esteja sempre conosco.